Olá, alunos! Vamos falar aqui agora então a respeito de combinações simples, certo? Esse tópico aqui é outro assunto muito importante dentro do estudo de análise combinatória, certo? Então, para quem vem acompanhando os vídeos anteriores, viu que nós estávamos falando de arranjos, certo? E essa ideia de arranjos e combinações geralmente causam muita confusão nos nossos alunos. Às vezes os alunos eles estão lendo o exercício e não sabem separar quando é que o exercício é de combinação e quando que o exercício é de arranjo. Mas com a ideia que eu vou apresentar aqui agora para vocês, vai ser bem fácil a gente identificar essa situação, beleza? Bom, então vamos lá. O que são as combinações simples, certo, galera? As combinações simples, tá, de N elementos, tá, tomados P a P, percebam que as semelhanças com arranjos já começaram por aqui. N elementos tomados P a P, dispostos P a P. É a mesma linguagem utilizada lá em arranjo, certo? E detalhe, pessoal, também o nosso N tem que ser maior ou igual a P. Ou seja, para que eu fale então, tá, de combinação simples, tá, pessoal? O nosso N, certo? Tem que ser maior ou igual ao nosso P, ok? E vejam, pessoal, que quando eu falo de combinações simples de N elementos tomados P a P, com o nosso N maior ou igual a P, são escolhas não ordenadas desses elementos. Vou fazer uma pausa aqui agora e já fazer um primeiro paralelo lá com o nosso conteúdo de arranjos. Nos arranjos, tá, galera? Quando eu estava falando de arranjos, a ordem era algo muito importante. Vejam agora que na combinação são escolhas não ordenadas desses elementos. O que isso significa, pessoal? Isso significa aqui pra gente, tá, galera, o seguinte: a ordem não é importante, certo? Somente a natureza dos elementos é que é importante nas combinações. Aí você vai falar assim para mim, professor, não entendi essa ideia ainda, tá? Vamos ver aqui a seguinte situação, certo? Vamos supor, tá, pessoal, que uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C disputam uma corrida, certo? Bom, pessoal, vejam que o A ganhando a corrida, chegando em primeiro, o B chegando em segundo e o C chegando em terceiro, isso já é um resultado da corrida, concordam? Então, primeiro, segundo e terceiro lugares. Outra coisa é a pessoa B ganhar, a pessoa A chegar em segundo e a pessoa C continuar lá em terceiro. Esse é um outro resultado. Pode acontecer também, né? Sei lá, da pessoa B ganhar, da pessoa C chegar em segundo e da pessoa A chegar em terceiro. Então, vejam que em cada um desses exemplos que eu estou colocando aqui, galera, olha, eu estou tendo os mesmos elementos, porém a ordem dos elementos interfere no meu resultado. Porque uma coisa, tá, pessoal, é o cara A ganhar, outra coisa é o cara B ganhar, certinho? Uma coisa é o cara A chegar em segundo lugar, outra coisa é o C chegar em segundo lugar. Então, vejam que a ordem dos elementos, ela é muito importante. Agora veja o seguinte, né? Vamos supor, né, que essas três pessoas aqui, né, A, B e C, são alunos de uma escola. Eles estavam disputando uma corrida. Maravilha, né? Então tá aí todas as ideias que eu acabei de apresentar. Agora vejam, pessoal, que essas mesmas três pessoas vão formar um grupo de estudos, né, para resolver um determinado trabalho que o professor passou. Agora veja bem, pessoal, se a primeira pessoa, vamos lá que o professor vai fazer um sorteio, né, para definir os grupos, certo? Aí vamos supor que foi sorteada a pessoa A, foi sorteada a pessoa B e por fim foi sorteada a pessoa C, para entrar lá no grupo, correto? Para formar esse grupo. Vejam bem, pessoal, o grupo então é formado pelas pessoas A, B e C. Agora vamos supor que durante o sorteio fosse tirada a pessoa B primeiro, depois a pessoa A e depois a pessoa C. Ou vamos supor ainda, tá, pessoal, que fosse assim, que no sorteio fosse tirado primeiro a pessoa B, depois a pessoa C e depois a pessoa A. Pessoal, me diz uma coisa. Independentemente ali dos resultados que poderiam, né, surgir no sorteio, isso aqui formam grupos de estudos diferentes? Não. Olha, aqui eu tenho, né, a Ana, eu tenho o Bruno e tenho o Carlos. Aqui eu tenho o Bruno, a Ana e tenho o Carlos. Pessoal, é o mesmo grupo de estudo. Percebam agora, pessoal, que eu tenho aqui, ó, que a ordem dos elementos não interfere, tá, no meu resultado. Porque todos esses resultados aqui, ó, independentemente da ordem, me deu o mesmo grupo de estudo para resolver o determinado trabalho que o professor vai passar. Então vejam, galera, que quando eu estou falando, tá, de ordem importante, a ordem interfere no resultado, de que eu estou falando? Eu estou falando de arranjos. Quando a ordem não interfere no resultado, pessoal, o que eu estou falando? Eu estou falando de combinações. Então, toda vez que você for resolver um exercício agora, tá, pessoal, de análise combinatória, e que tiver essa ideia de formar lá, né, subconjuntos, você vai ter que prestar atenção se a ordem é ou não importante. Sendo importante,
a ordem significa que ali é arranjos. Não sendo importante, nós estamos falando de combinações. Vejam só a seguinte situação, pessoal, olha, ao resolver um exercício, então observem, a ordem é ou não é importante para você diferenciar arranjos e combinações, certo? E vejam, pessoal, que aqui também não se pode repetir elementos. Nós estamos falando aqui então, tá, pessoal, de eventos que acontecem sem a repetição de elementos. Vamos ver só essa seguinte situação aqui, mais um exemplo, né? Você tem 4 opções de sobremesa, né? Vamos supor que você, né, jantou, né? E aí você saiu, né, para tomar um sorvete, né? Vejam que você tem lá um sorvete de morango, você tem um sorvete de chocolate, um sorvete de baunilha e um sorvete de ameixa, certo? De quantas formas você pode escolher 2 opções para formar essa sua sobremesa? Vejam aqui, galera, se você escolheu morango, tá, pessoal, e chocolate, certo? Vamos supor que você tem 2 opções ali, você pode colocar 2 tipos de sorvetes, 2 bolas. Se você pegou morango e chocolate, ou se você pegou lá chocolate e morango, você está falando da mesma sobremesa. Veja que a ordem não importa, pois é a mesma sobremesa, certinho? E vejam o seguinte, tá, galera? Se você escolheu aqui morango e morango, isso não são 2 escolhas, tá? Isso são apenas uma única escolha. Por isso que a gente fala que não se pode repetir elementos, beleza? Bom, galera, muito bem. Como é que eu vou indicar, professor, como é que eu vou escrever aqui então, tá, a minha combinação? Pessoal, a minha combinação ela pode ser escrita da seguinte maneira, ela pode ser indicada da seguinte maneira, um C maiúsculo, certo? N e um P. Igualzinho a gente fez lá, né, com arranjos, porque com arranjos, né, galera, a gente fez assim, ó, A, N, P, não é isso? Com combinações é o nosso NP, certinho? CNP, beleza? Ou ainda, tá, galera, existe uma outra forma que pode, nos livros didáticos, nos autores, eles também costumam colocar essa linguagem. Só que essa linguagem aqui ela é menos usual, certinho? Ou seja, pode aparecer assim, ó, combinação, tá, pessoal, de P elementos, né? Aliás, de N elementos tomados PAP. Percebam que o P, tá, pessoal, ele vai aparecer aqui em cima, certinho? Então é combinação de N elementos tomados PAP. Então é o N embaixo e o P em cima. Essa linguagem ela é menos usual, certinho? Ou pode aparecer ainda, tá, galera, essa situação aqui, certo? O nosso, apenas entre parênteses, tá, né, NP, parecendo tipo uma matriz ali, né, uma ideia de uma matriz, mas não tem nada a ver com matriz aqui, certo? Então, pessoal, se aparecer essa situação assim, ó, o NP, você já sabe que isso aqui também refere-se a uma combinação. Essa linguagem aqui, tá, galera, ela é muito utilizada, principalmente quando a gente está estudando lá o conteúdo de binômios de Newton, certo? Então essa linguagem aqui, ela realmente é muito utilizada, né, lá no estudo de binômios de Newton, certo? Bom, então esta linguagem ela é muito utilizada quando a gente está falando de análise combinatória, e essa linguagem aqui ela é muito utilizada quando a gente está lá estudando binômios de Newton, tá? Porque simplifica a nossa linguagem, simplifica ali um pouquinho a nossa escrita. Só essa ideia, certinho? Bom, galera, a regra que fala sobre combinações é o seguinte, CNP é igual a N fatorial, certinho, pessoal? Igual não, né? Dividido por P fatorial, né, que multiplica N menos P fatorial, certo? Então, esta é a regra que eu gostaria que vocês memorizassem, certo? Mas alguns autores também colocam essa regrinha assim, ó, combinação de N elementos tomados PAP é igual a arranjo de N elementos, tá, pessoal, tomados PAP, dividido por P fatorial. Então, nos livros didáticos aí, né, pessoal, vocês podem ver uma dessas 2 regrinhas. Bom, a forma mais usual de aparecer é essa regrinha aqui, tá? Que é também a que eu gostaria que vocês memorizassem, certo? Mas já fica ciente que se aparecer isso aqui em algum livro didático, tá, galera? Essa situação aqui, né, ela também é muito, muito interessante, certinho? Também aparece em algumas situações. Então, memoriza aí, porque você, aluno, tem que saber que essas 2 situações podem aparecer nos livros.